Bom dia a todos, a paz esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, a Ti toda a honra, glória, domínio, poder, majestade nos céus e terra. Nós Te agradecemos, louvamos ao Senhor, bendizemos ao Teu santo e excelso nome. Apresentamos nossas vidas, Senhor, a vida desse amado ouvinte, a minha vida e da minha família. Em nome de Jesus, gratidão, Senhor, por todos os Teus feitos e por muito mais que hás de fazer em nossas vidas. Amados, bom dia, paz seja com cada um de nós, paz seja convosco. Eu venho com uma palavra hoje, o Espírito Santo me concedeu falar, que é bíblico, porneia, falando sobre a fornicação. A porneia também conhecida como fornicação, refere-se a qualquer relação sexual fora do casamento. Primeiro Coríntios 6, especificamente ele fala no capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Nós sabemos que em 1 Coríntios capítulo 7 está escrito que o corpo, o nosso corpo, primeiramente que é templo e morada do Espírito Santo, onde o Senhor nos relata, João 14, eita glória, João 14, 23. Aquele que me ama, ou que me ama, amar, guardará minha palavra. O meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Ou seja, nós somos habitação do Senhor, templo sagrado do Senhor. Aquele que me ama, que ama a minha palavra, o meu Pai o amará, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Então somos templo sagrado do Senhor. E a Bíblia nos relata, que é a verdade, não é? Que quando nós casamos, o ser humano casa, o corpo dele pertence à esposa e o corpo da esposa pertence a ele. Na verdade, nós somos o templo sagrado do Senhor. Então vamos aqui ao princípio do versículo 18, estávamos agora no 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Só confirmando, né? Ele está só confirmando o que já havia revelado antes. Que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Nós sabemos que o Senhor pagou pagou um alto preço na cruz. Esta é a graça. Pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aí aqui vamos ler, acompanhar o contexto bíblico desse texto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Então, refere-se à porneia, à fornicação, que é conhecida, a porneia é um pecado que é conhecido como fornicação, ou seja, sexo, ele passa a ser ilícito, porque o Senhor, vamos ler aqui, senão eu vou antecipar, refere-se a qualquer relação sexual fora do casamento, na Bíblia Sagrada. O capítulo mais direto e clássico contra a prática é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Aí tem essa mensagem bíblica. Foge ou fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Outras passagens bíblicas importantes está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2.
Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada homem o seu próprio, aliás, cada homem tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. Colossenses 3:5 é outro versículo que fala sobre fugir da fornicação. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, ele especifica a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A idolatria é um pecado. Quando vocês veem as pessoas colocando carta, tarô, numerologia, não é só imagens, não é, esculpida pelas mãos humanas, de figura de mulher, de homem. A palavra do Senhor, ela está me recordando que a gente conhece a Bíblia, né? A gente vive a Bíblia, só que na hora que estamos ministrando a palavra, ele vai nos dando informações para falar. Então, em Apocalipse 22:15, lá está escrito, eu vou ler para vocês, está escrito, eu já sei, mas eu vou ler para vocês ouvirem. Muitos já sabem, outros é bom ouvir, né? Bom saber. Apocalipse 22:15 está relatado na Bíblia. Fora ficam os cães, e aqui cães não quer dizer cachorro, cães aqui significa tudo que é imoralidade. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Vocês sabem o que é o idólatra? É aquele que adora imagens, adora objetos, adora até a própria mãe de Jesus. O Senhor não quer que a gente invoque espíritos, nem se curve para fazer petições a imagens, nem mesmo a imagem dele ou a imagem da mãe dele, que muitos têm como se ela fosse imaculada, ela fosse ainda até hoje virgem, como se ela fosse medianeira. Não existe medianeira, nem medianeiros. O que existe, que está relatado na Bíblia, à luz das Escrituras, e nós sabemos que é a verdade, é o Senhor. É o Senhor que nós devemos. O primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, são os dois maiores mandamentos da Bíblia. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe passagem bíblica assim, que o Senhor diz que é os dois maiores mandamentos. Se nós cumpríssemos esses dois mandamentos, ele disse que não estaríamos longe do reino dos céus. Então aqui, os assassinos, os idólatras, tudo que faz adoração, seja a uma planta, que tem gente que bota planta de comigo ninguém pode, coloca patuá na carteira. Gente, eu já encontrei gente ministrando a palavra de Deus que ela colocava, né? Antes de saber, depois que ficou sabendo, acho que não mais. Ela colocava a fé dela na folhinha de louro, que disseram para botar dentro da carteira. Tem pessoas que colocam rabinho de coelho, não é? Patuás, fica adorando um crucifixo. A cruz, nós devemos olhar para ela e saber que o Senhor, e saber, muitas vezes você sabe, mas existem pessoas que ficam adorando uma cruz. Nós temos que olhar para a cruz para se lembrar que o Senhor passou por uma expiação tamanho foi o preço que ele pagou por nossas vidas, nossas almas. Então a gente deve olhar para a cruz para saber que o Senhor não está ali. Ele foi, embora santo, se passou por um pecador, né? Levando sobre ele todas as transgressões, pecados, enfermidades, culpas da humanidade. Tinha um propósito, ele cumpriu o propósito do Pai
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Gente, eu estou lendo aqui o contexto, mas ele está falando. Eu falo através, ele me usa. Então, aqui nesse texto, Apocalipse 22:15, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, gente. Todo idólatra é aquele que coloca Deus em segundo plano. Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele deve ser o foco, o centro do nosso viver. Então, os idólatras, eles se curvam a imagens, seja de Maria, seja de Santo Antônio, seja de São Judas Tadeu. Antigamente, há uns 30 anos atrás, 32 anos atrás, eu me curvava, ou seja, eu colocava minha fé em ídolos, deuses estranhos. Era São Judas Tadeu, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, São Judas Tadeu, Santo Expedito. Eu mandava publicar aqueles santinhos. Gente, mas ali o Senhor sabia que era meu amor para com Ele. Como muitos por aí buscam ao Senhor, têm amor ao Senhor, mas pelo caminho errado. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. E o versículo anterior é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E Romanos 10:10. Visto que, se com a boca confessar, se com o coração creres que Deus ressuscitou o Filho dentre os mortos, então, e com a boca confessares que Jesus é o Senhor, essa pessoa, eu misturei o 9 com o 10. Romanos 10, 9, 10. É esse que eu acabei de falar aqui. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação da alma. Porque nossa alma, ela terá um destino. O corpo padece, o corpo morre, mas a alma terá um destino. E aquele que não crê e não confessa, ou negligencia, se essa pessoa vier a morrer sem ter feito essa confissão antes, à luz das Escrituras, que é a verdade, essa pessoa perde a salvação e a alma, o destino vai ser o inferno. Primeiro vai para o Hades, né, que também é conhecido como Seol. Ali é temporário, mas o Senhor, Ele, quando vier, vai fazer a separação daqueles que são os justos, né? Aqueles que são salvos, eleitos, e aqueles que negligenciaram, morreram e não confessaram Jesus como o único, exclusivo e eterno Salvador. Então aqui, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e comete, que vive na prática da mentira. Gente, a mentira não é coisa qualquer. A mentira é um pecado. E na Bíblia não tem pecadinho, meio pecado. Pecado é pecado. Então, a mentira, muitos vivem na prática do engano, da mentira. A mentira é um pecado grave, assim como outro qualquer. Então, vamos voltar para o texto anterior. O foco do texto aqui. Vamos voltar para cá. Estava em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e no caso, cada homem tem a própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição à desordenada vil, concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Falei sobre a idolatria, agora falando sobre a avareza. A avareza são aquelas pessoas que ficam se privando de comprar algo necessário para sua casa ou para o seu uso próprio por apego ao dinheiro. Eles têm um ídolo, que é o dinheiro. E sabe quem é o Deus principal? É o Mamon, é o Deus da riqueza. Não é? Tem um Deus da riqueza e tem o Deus que é com D minúsculo, o Deus
que é o dinheiro. Ele faz o dinheiro de um Deus. O Senhor dele não é o Senhor, nosso Deus verdadeiro. O Senhor dele é o dinheiro. Porque ele deixa de comer por causa do dinheiro, ele deixa de comprar algo necessário por causa do dinheiro. Ele fica com pirangagem. Gente, passou uma novela que o homem colocava cadeado na geladeira para ninguém ficar comendo as coisas dele, para ele não ter despesa, porque o dinheiro... Teve um caso aí que apareceu na internet, eu achei uma coisa bizarra, assim, não sei se vocês viram. Ele dizendo, não sei se isso foi história ou é verdade, mas que foi comentado na internet. Ele dizendo para a mulher que nunca tinha dinheiro, e ele tinha muito dinheiro guardado. Aí ele pegou uma doença, né, e disse para a mulher que o último desejo que ele queria que a esposa fizesse para ele era, quando enterrasse ele, jogasse todo o dinheiro para ele, o dinheiro dele, enterrasse junto com o dinheiro dele. Aí fizeram até uma, como é que chama? Uma sátira, né? Uma comédia. Quando perguntaram, e aí, você fez o que fulano pediu, seu esposo pediu? Aí ela disse que fez um cheque nominal, parece um cheque nominal, não, um cheque em branco, sei lá como foi. Aí todo mundo achou engraçado, né? Porque imagina ela colocar o dinheiro todinho que ele tinha por um desejo de apego ao dinheiro. Absurdo. Então aqui, voltando, Colossenses 3,5, já li. Agora Atos 15:29. Recomenda que... Passou um carro de som. Recomenda-se que os cristãos obtenham as coisas sacrificadas a ídolos do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Está em Atos 15:29. Nesses textos da Bíblia, orienta o sexo. Nesses textos da Bíblia, o Senhor, aqui, né, inspirado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, o apóstolo Paulo, exortando a igreja, edificando a igreja de Corinto. Então, aqui nesse texto, a Bíblia orienta o sexo planejado exclusivamente para a união entre homem e mulher, no matrimônio. O sexo, Deus, ele criou o homem e mulher para fazerem, coabitarem, né? No caso, fazerem intimidade, sexo, homem e mulher. Mas isso no matrimônio, estando casados. Fornicação, a tradução da palavra grega chama-se porneia, como foi falado no início. Refere-se a qualquer relação sexual fora do casamento. Na Bíblia, esse trecho mais direto e clássico contra essas práticas já foi dito. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Gente, e essa foi a live de hoje. O tema bíblico de hoje. Gostaria de ler. Procurar um salmo aqui menor, para não se estender muito. E é poderoso. Sabemos que toda passagem bíblica é poderosa. E esse muito conhecido, a data do meu aniversário. Vocês sabiam, gente, eu vi uma irmã falando outro dia, a irmã em Cristo, que a data do aniversário da gente é muito importante. Na Bíblia a gente lê. Quando você se assentar, cadê? Não é esse não. Aqui estou em Provérbios. É mais aqui atrás. Tem que colocar um negocinho molhado aqui para passar. Deus, o nosso pastor. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me
para junto das águas de descanso, as águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Gente, veio aqui na minha mente algo. Alguém disse assim: Edilene, tem muitos que não acreditam. Você pregando a palavra de Deus. Gente, eu não estou incomodada com isso, tá? O certo seria a pessoa, após ver o vídeo, curtir. Se quiser compartilhar, também compartilhe. Eu agradeço muito, tá certo? Mas eu não vou ficar pedindo, fulano, curta meu vídeo, ciclano. Eu estou falando a verdade, eu sou uma pessoa... Não, quem nos justifica é o Senhor. Quem não acredita, porque às vezes eu esboço a minha insatisfação referente ao processo difícil que eu passei, as pessoas que criticam, eu sempre digo, quem não vivenciou o que eu vivenciei, não tem respaldo nenhum para falar alguma coisa a meu respeito. Eu prego a palavra de Deus, eu já sou uma pastora, entendeu? O homem não me ungiu porque ele teve critérios. E isso aí é algo dele com Deus. Eu faço a obra. Quem quiser extrair, aprender da palavra de Deus, ouça. Eu agradeço muito. Se quiser curtir, tá certo? Os vídeos, vai estar somando no meu canal. Mas aquele que não fizer, eu vou continuar fazendo a obra, gente. Tá certo? Se tem alguém que crê, ótimo, maravilha. Essa pessoa, cada vez que for ministrada a palavra, ela vai receber, ele vai receber uma porção da palavra ministrada. É para edificação das nossas vidas. Eu me incluo também, porque quando eu estou lendo, eu estou também aprendendo cada vez mais. Então, quem quer ouvir, como diz a palavra do Senhor, quem quer ouvir, ouça o que o Espírito dele está falando. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim, e sobre nós levanta o seu rosto e nos dê a paz. Até a próxima live, assim Deus permitir. Tchau.